De probabilidade, eu pensei da gente trabalhar essas questões de esperança matemática. Tá? Tem alguma dessas questões aí que vocês querem que eu resolva? Beleza, a questão diz o seguinte, é uma questão que a gente vai utilizar o conceito de esperança matemática para a resolução dela, tá? Ela vai dizer para a gente o seguinte, na produção de uma peça são empregadas duas máquinas. A primeira é utilizada para efetivamente produzir as peças, e o custo de produção é de R$ 50 por unidade. Das peças produzidas nessa máquina, 90% são perfeitas. As peças defeituosas produzidas na primeira máquina são colocadas na segunda máquina para a tentativa de recuperação, ou seja, torná-las perfeitas. Nessa segunda máquina, o custo por peça agora é de 25, mas apenas 60% das peças são de fato recuperadas. Sabendo que cada peça perfeita é vendida a R$ 90 e que cada peça defeituosa é vendida a R$ 20, calcule o lucro médio por peça esperado pelo fabricante. Então, para isso, a gente vai fazer, para ficar de um jeito bem interessante de entender e até mesmo para facilitar os cálculos, nós vamos fazer isso dentro de uma tabela, onde eu vou fazer o seguinte, ó. Essa primeira coluna aqui, a gente vai colocar o nosso custo de cada peça. Tá? Então, nossa primeira coluna aqui será o custo. Quanto que custa cada peça para a gente. E a segunda coluna eu vou colocar por quanto que ela é vendida. Tá? Então, aqui vai ter a venda. Na terceira, eu vou colocar a variável x, que vai representar o nosso lucro. Na quarta linha, eu vou calcular a probabilidade dessa variável. E na quinta linha, eu vou fazer o produto para a gente conseguir calcular a média. Então, aqui ó, nós temos as equações que nós vimos em sala de aula. Para calcular a média, nosso cálculo geral é esse aqui, tá? Para a gente calcular a média da variável x, a gente simplesmente calcula o produto da variável com a sua probabilidade e soma todos eles, tá? Então, vamos voltar aqui para a nossa questão agora. Então, separando dessa forma, vamos lá agora para a nossa questão e bora identificar qual é o custo em cada caso, por quanto a gente consegue vender, qual o lucro que a gente vai obter e qual é a probabilidade de ocorrência desse lucro, tá? Então, primeiro caso, o que nós temos? Então, vamos voltar aqui nos problemas e diz o seguinte, ó. Na produção de uma peça, são empregadas duas máquinas. Então, a primeira é utilizada para efetivamente produzir as peças. E o custo de produção é de R$ 50 por unidade, tá? Então, no nosso primeiro caso, a gente tem um custo de R$ 50. E aí, essa unidade que sai a R$ 50 e ela é perfeita, ela vai ser vendida a R$ 90. Então, significa o seguinte, que vão ter peças que o custo foi R$ 50 e que a minha venda dela vai ser de R$ 90. Ok? E aí, qual que vai ser o lucro? Bom, como eu gastei 50 para produzir e 90 para vender, qual vai ser o lucro aqui? 40. Então, aqui nós vamos ter um lucro de R$ 40. Beleza. E aí, qual é a probabilidade dessas peças elas serem vendidas por R$ 90? Só vai ser vendido por R$ 90 aquelas peças que são perfeitas, tá? E a probabilidade de uma peça ser perfeita é de 90%. Então, a probabilidade de eu obter esse lucro é aquela que foi feita lá na primeira máquina e foi vendida por R$ 90, só que para ser vendida por R$ 90 ela precisa ser perfeita, e aí isso resultou para mim um lucro de R$ 40, então essa probabilidade é de 90%. 90% é a mesma coisa que 0,90. Tá? A gente não vai usar porcentagem, a gente vai utilizar a forma decimal, que seria 90 dividido por 100, ok? E aqui eu já poderia calcular o produto de x vezes o px. Se eu multiplicar aqui 40 vezes 0,9, vocês podem fazer numa calculadora depois, isso vai ser igual a 36. Então, eu vou até colocar uma observaçãozinha aqui. Ó. Nós temos primeira máquina e que foram perfeitas. Qual que seria, então, o nosso segundo caso? O segundo caso é o seguinte, beleza. 90%
da primeira máquina foram perfeitos, mas tem uns 10% ali que não são perfeitos, tá? Então, existe uma probabilidade de 10% delas não serem perfeitas, elas serem defeituosas. Então, o que acontece nesse caso? As peças defeituosas que foram produzidas na primeira máquina são colocadas na segunda máquina para tentativa de recuperação, ou seja, torná-las perfeitas. Observe que é uma tentativa. Não significa que todas que foram defeituosas da primeira, ao colocar na segunda, vão ser recuperadas, vão ser tornadas perfeitas, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem a seguinte possibilidade. Gastei R$50 para produzir a peça, mas ela não era perfeita. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que pegar ela, colocar na segunda máquina para transformar ela em perfeita. Se eu conseguir transformar ela em uma peça perfeita, eu vou poder vender por quanto? Por R$90, que é o preço de uma peça perfeita. E aí, nesse caso, quanto que vai ser o meu lucro? Então, aqui 50 mais 25 é 75. Então, de 75 para 90, eu vou obter um lucro de 15. Então, tem um lucro aqui de R$15. E qual é a probabilidade disso aqui ocorrer? Tá? Então, só para a gente identificar. Isso aqui agora eu estou na segunda máquina. E nessa segunda máquina eu consegui transformar a minha peça em perfeita. Certo? Qual é a probabilidade? No primeiro caso, a probabilidade é de 90%. O que sobrou? Sobrou apenas 10%. Desses 10%, a chance de transformar em perfeita é de 60%. Então, aqui eu tenho uma porcentagem de porcentagem. Por quê? Porque esse 60% não é do 100% total. Esse 60% é dos 10% que sobraram, tá? É dos 10% daquelas que não foram perfeitas, tá? Então, aqui eu tenho 60% de 10%. Isso aqui vai me dar uma probabilidade de 0,06, que seria os 60% dos 10% que sobraram. Ok? E aqui, novamente, eu já tenho o lucro, já tenho a probabilidade, eu posso realizar a multiplicação. Isso aqui vai me dar um resultado de 0,9 ou 0,90. Okay? Esse aqui seria o valor obtido desse produto. Ok? Mas ainda tenho mais um caso. Qual seria o caso? Seria o caso de eu gastar R$50 para produzir a peça, gastar mais de R$25 para tentar transformá-la em perfeita, mas não conseguir transformar ela em uma peça perfeita. Nesse caso, eu consigo ainda vender ela, porque cada peça defeituosa é vendida por R$20. Então, nesse caso aqui, onde eu já fui para a segunda máquina, mas ela não se tornou perfeita, ela continua defeituosa. Então, nesse caso, eu ainda consigo vender, mas eu só vou conseguir vender por R$20. Então, qual foi o meu lucro aqui? Então, eu gastei 75, vendi por 20, então, na verdade, aqui eu tenho um prejuízo. Prejuízo de quanto? Menos 55. Qual é a probabilidade? Então, aqui já foi 60% dos 10%, para fechar, está faltando 40% dos 10%, que seria 0,04. Isso vai ser menos 2,2. Ok? Então, só recapitulando aqui, tá? Então, eu tenho um caso agora onde eu gasto R$50 para produzir a peça, só que essa peça ela não é perfeita. Então, eu coloco ela na segunda máquina e gasto mais R$25 para transformar ela em perfeita. Só que também ainda não consigo transformá-la em perfeita. Então, nesse caso, eu ainda consigo vender ela, sendo uma peça defeituosa, por R$20. Vendendo por R$20 significa que eu gastei 75 para produzir essa peça, mas só consegui vender por R$20. Então, o meu lucro, nesse caso, não é um lucro, é um prejuízo negativo de menos R$55, tá? E aí, qual é a probabilidade de eu ter esse caso? Então, essa probabilidade é de 0,04, que seria 40% daqueles 10% que ficaram sobrando lá do início. Okay? Então, seria 0,04. Multiplicando, então, o x, que é o lucro, vezes a probabilidade desse lucro, eu tenho esse menos 2,2. Ok? Observe que a soma das probabilidades sempre tem que ser igual a 1. E isso acontece aqui, tá?
Se eu somar 0,9, aqui ó, 0,06 com 0,0004, isso aqui vai dar 0,1. E 0,1 com esse 0,9 dá 1, tá? Então sempre fiquem atentos a isso. Se caso vocês montarem uma tabela, montarem um problema onde a soma das probabilidades não deu 1, então ou está faltando informação, ou está faltando vocês considerarem mais coisas no cálculo de vocês, ou vocês estão colocando alguma informação errada, tá? E aí, para finalizar, a média, a esperança matemática vai ser simplesmente a soma desses produtos da nossa variável x com a probabilidade de ocorrência do x, que a gente já colocou aqui, ó. Agora bastaria somar. Então, esse resultado aqui, essa soma vai ser igual a 34,70. Ou seja, podemos concluir que o lucro esperado pelo fabricante por peça vendida é de R$ 34,70. Esse é o lucro esperado por peça pelo fabricante nessas condições. Ok, pessoal? Conseguiram me entender? Confirmem para mim aí, por favor.